Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no último dia 5, senhor presidente, em Brasília, houve uma grande solenidade para comemorar os 30 anos de vigência da Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988. Em tendo sido um dos signatários daquela Constituição, tive o privilégio de ser convidado para participar do ato, mas não tive a oportunidade de comparecer. Mas fiz questão de ler todos os pronunciamentos que lá foram feitos. Sem nenhuma exceção, todos que se manifestaram invocaram a defesa da Constituição como sustentáculo do Estado democrático de direito. E os sustentáculos do Estado democrático de direito são as liberdades públicas e individuais, mas também o pluralismo político. Obviamente, estamos falando não da democracia plena, porque a democracia plena começa pela justiça social. Estamos longe de alcançar a verdadeira democracia. Mas o Estado democrático de direito oferece as condições para que possamos alcançar a verdadeira democracia. E o nosso modelo, que a gente pode chamar de democrático, legitima o acesso e o exercício do poder através dos partidos políticos. Está lá na Constituição, nos princípios fundamentais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Estes são os princípios fundamentais constantes do artigo 1º da Constituição. Quando terminei a leitura e li mais de uma vez de todos os pronunciamentos, fui possuído de uma certa perplexidade. Porque, afinal de contas, exatamente nesse momento histórico do nosso país, há tantas manifestações em defesa da Constituição. Passei a acreditar que todos estão cientes que a Constituição não vem sendo cumprida e que existe o risco dela deixar de ser completamente descumprida. Completamente. Porque todos nós sabemos, e hoje fica impossível desmentir, correntes políticas que vinham sendo derrotadas deram um golpe. A destituição da presidente da República decorreu de um golpe patrocinado pelo PSDB, juntamente com o PMDB e outras forças políticas que estavam agregadas em torno da presidente deposta,
mas ao mesmo tempo ambicionando integrar um outro projeto. O golpe foi dado, mas aqueles que se reuniram para dar o golpe sofreram nas urnas uma derrota muito grande, tanto o PSDB quanto o PMDB. Obviamente que o partido que liderava a condução do país também foi derrotado, porque ficou para o segundo turno e não conseguiu recuperar o controle do poder. Mas a derrota maior foi experimentada pelos golpistas, porque não há nenhuma dúvida de que o presidente eleito não representava ou não integrava, ou não, a ele não estava reservado o protagonismo que o processo histórico deferiu. O presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito, ainda não empossado, é presidente eleito, ainda não é o presidente da República, ainda não teve a oportunidade de nomear ninguém, pode estar anunciando futuras e eventuais decisões, inclusive a trágica, terrível proposta eventual, se vier a ser consumada, de extinção do Ministério do Trabalho. Mas o presidente eleito foi eleito deslegitimando o pluralismo para os partidos políticos, porque nas democracias representativas o poder é exercido pelos partidos políticos que conquistam os votos para a eleição. E aí vivemos uma situação muito interessante. O presidente eleito terá dificuldades de governar com os partidos políticos que pretendam ser da situação, porque ele próprio se nega ou nega o exercício do poder através das representações partidárias que têm os seus quadros eleitos no Congresso Nacional. E aí verificamos algumas coisas surpreendentes. O presidente eleito em tratativas com o presidente do Supremo Tribunal Federal, buscando a governabilidade. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também teceu loas à Constituição, apresenta propostas: a reforma da Previdência, a reforma fiscal e o enfrentamento da corrupção. O presidente do Supremo Tribunal Federal. E o presidente eleito ainda diz: consultarei Vossa Excelência para várias iniciativas. Então estamos vendo o quê? Um outro tipo de relação. Não é o poder executivo alcançando a governabilidade através dos partidos políticos, tentando alcançar a governabilidade para constituindo a sua maioria no Congresso Nacional. Ou vai ser a pressão dita pelo eventual ministro aí, todo poderoso da economia, Paulo Guedes. Pressão sobre eles, pressão. Como é que vai acontecer? E aí, senhor presidente, fiquei eu pensando nos meus botões hoje de manhã. Eu posso citar inúmeros casos em que a Constituição não foi cumprida, em que a Constituição foi violada nesses 30 anos, mas especialmente nos últimos anos.
São vários os casos em que a nossa Constituição foi completamente violentada. E mais, violentada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisões de grande repercussão, proporcionando a maior insegurança jurídica, decisões por 6-5. Como poderemos ter uma segurança jurídica no Supremo Tribunal Federal, decidindo por 6-5 em questões de grande repercussão nacional? E aí, dentre os casos, eu, na minha perplexidade, posso começar desde o Congresso Nacional, porque o Supremo Tribunal Federal prendeu um senador, o senador Delcídio Amaral. O Senado acatou e ainda cassou o mandato do senador. Passado o tempo, o senador e todos os envolvidos naquela gravação, todos os que foram processados, todos foram absolvidos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal citados pelo ex-senador Delcídio Amaral, esses não foram processados, porque esses prenderam o senador. Mas é falê. A gravação, a degravação, a conversa do ex-senador Delcídio Amaral com o filho do Nestor Cerveró. Não vou recuperar o caso todo aqui porque levaria mais tempo. Mas quando o Supremo Tribunal Federal entende que a presidente destituída, empichada, continuaria elegível, e quando o Supremo Tribunal Federal entende que o senador Renan Calheiros, por ter virado réu, sairia da linha sucessória, estamos, senhor presidente, vivendo uma situação também, que eu digo assim, mais do que inusitada. Deputados federais cumprindo condenações em regime semiaberto. De dia estão na Câmara, exercendo mandato, e à noite no presídio. E agora um senador da República. De dia exerce o mandato, e à noite é recolhido à prisão. A Constituição contempla esta situação inusitada? Não contempla. Mas o Senado está inerte. Não esteve inerte quando o possivelmente alcançado era um senador de um partido que tinha uma correlação na correlação de forças no Senado, tinha maioria. Ao contrário, quem recuou foi o Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo vou caminhar, senhor presidente, porque eu quero tratar o caso aqui da Assembleia Legislativa. Um ex-deputado... É que o deputado Silas Bento vai falar ainda. Vai dar tempo, senhor presidente, vou concluir. Silas Bento vai me perdoar, eu quero concluir. O Supremo Tribunal Federal cassou o mandato do ex-deputado Paulo Maluf. Eu não tenho nenhum motivo, nem me sentiria animado a fazer qualquer defesa em relação aos atos eventualmente ou praticados pelo ex-deputado Paulo Maluf. Foi perseguido anos a fio pela justiça, sempre se livrando de condenação. Se existe algum exemplo de procrastinação em relação a processos criminais, o ex-deputado Paulo Maluf deve ser campeão mundial. Mas não é competência do Supremo Tribunal Federal cassar mandato. O que fez o presidente da Câmara dos Deputados? Diante desta situação, no período pré-eleitoral, reuniu a mesa diretora em sua residência e declarou a perda do mandato. E ainda disse: entre descumprir a Constituição e ter um enfrentamento nesse momento com o Supremo Tribunal Federal, preferi correr esse risco. Por que, senhor presidente? Por que então, anteontem,
em Brasília, tanta defesa da Constituição. E aí vem aqui, para esta casa. Esta casa, e hoje é um dia que eu digo assim, desafortunado, porque fomos surpreendidos de manhã com a prisão dos deputados. É muito difícil, com o massacre que existe a partir dos meios de comunicação, muito difícil defender a Constituição. Porque há aqueles que entendem que a Constituição só deve ser defendida em relação aos seus interesses políticos ou em relação aos seus correligionários, e não a defesa da Constituição para qualquer cidadão. Eu aprendi, sem querer estabelecer comparação, aprendi lá nos cursos da Polícia Militar, que a lei tem que ser cumprida diante do... Vou concluir. Você nem vai poder passar um tempinho de 6h30. A lei tem que ser cumprida diante do criminoso que pratica o crime mais hediondo. O que nós estamos defendendo, senhor presidente, é o devido processo legal, é o respeito à Constituição. Não cabe ao Poder Legislativo julgar qualquer parlamentar ou qualquer pessoa que cometa qualquer crime, ou que seja acusado do cometimento de qualquer crime. A grande questão da imunidade parlamentar é o respeito ao voto, é o poder legislativo, e eu não tenho dúvidas, eu não tenho nenhuma dúvida de que a prisão anterior dos deputados observou inicialmente a Constituição, que transferiu para esta casa a decisão, e esta casa decidiu por sua maioria. Não houve o acolhimento, um atentado ao poder legislativo, um atentado ao Estado Democrático de Direito, um atentado à Constituição. E agora o fato se repete, agora com uma gravidade maior, que entenderam os julgadores que não deve sequer encaminhar para a apreciação desta casa. A Constituição está sendo violentada, e muita gente concorda com isto, a ponto, lamentavelmente, de um procurador da República dizer o que disse do Poder Legislativo. Há aqueles que não se insurgem contra aquilo que afirmou o procurador da República. Há aqueles que entendem que ele tem razão. Há aqueles que aplaudem. Mas há aqueles como eu, defendendo a Constituição, entende que ele está completamente equivocado, que o Tribunal Regional Federal, aqui do Rio de Janeiro, está descumprindo a Constituição, que eu duvido da sinceridade daqueles que defenderam a Constituição comemorando seus 30 anos, a começar pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A Constituição não está sendo cumprida, e fora da Constituição não tem salvação. Não estamos defendendo A ou B, estamos exigindo o respeito à Constituição e o devido processo legal. Quem não compreende, certamente será também alcançado. Um parlamentar aqui não usou o termo certo, mas aquela velha frase de Bertold Brecht: primeiro vieram buscar os comunistas, eu não era comunista, e hoje vieram me buscar, não tem ninguém para me defender. O Estado Democrático de Direito está correndo risco, a Constituição vem sendo violentada. Quem concorda há de saber amanhã que, concordando com o descumprimento da Constituição, está também contribuindo para que o povo brasileiro venha a sofrer mais um golpe. O Estado Democrático de Direito do nosso país está em risco, e o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro é um exemplo da afronta, do desrespeito oportunista que ainda consegue aplauso. Salve a democracia, salve o Estado Democrático, salve a Constituição, e que possamos dizer
alto e bom som, que quem defende a Constituição no discurso e tem responsabilidades públicas tem que defender também na prática.